Olá, de novo, estamos aqui com o nosso Boca Aberta e, para variar, sempre com convidados de primeiríssima categoria, trazendo de novo uma dupla sensacional, né, que tem muita história da Univale, tem muito a ver com esse momento nosso, com toda a grandeza desse nosso curso. E, né, Cláudio? E hoje recebendo um casal que a gente tem uma admiração muito grande, né? Além de ser uma dupla, é um casal, né? Que são referência no ensino odontológico, não só de Valadares, mas de todo o Brasil, né? A gente estava até conversando aqui um pouco antes, né, da vivência do Romero e da Marilene lá no Rio de Janeiro, mas depois a gente entra um pouquinho nesse mérito, né? E vamos começar, né, a Marilene falando um pouquinho e depois o Romero, de quem é a Marilene, quem é o Romero. Fala um pouquinho para a gente. Bem, muito obrigada aí pelo convite, né, e pelas palavras aí, que ótimo, muito obrigada. Mas a Marilene é uma pessoa, assim, que busca estar em sintonia com a vida. Eu acho que a gente sempre tem que buscar estar com bons amigos, né? Então, isso eu acho que é uma receita infalível na vida da gente. E uma pessoa que busca se aprimorar, ter conhecimento, né? E dentro da vida profissional, nessa questão do aprimoramento e do conhecimento, eu busquei muito o conhecimento para que a gente possa poder nos inserir dentro de Governador Valadares, dentro da minha cidade. Eu sou daqui de Governador Valadares. Romero? Romero, eu acho que sou uma pessoa assim, movida a desafios, né? Eu sou professor do curso de odontologia há bastante tempo e essa trajetória, essa ligação com a Univale começou desde o meu segundo grau, antigo segundo grau, né? Hoje é ensino médio, né? Que eu cursei ETIT, né? E depois da ETIT eu achei que eu gostava mais de cálculo, que eu tinha feito um curso técnico, eu fui fazer engenharia no antigo MIT, mas aí eu desisti, eu vi que não era a minha praia. Aí eu larguei o curso de engenharia e fiz um ano, depois fui fazer um tempo de cursinho, para fazer vestibular depois por odontologia, porque eu queria fazer alguma coisa que tivesse que o curso em Valadares mesmo, e eu vi que essa área de ciências, né, me atraía, eu estava meio equivocado na minha primeira escolha. Aí eu fiz vestibular de odontologia, que à época era muito concorrido, né? Era um vestibular assim, de projeção nacional, vinham pessoas de todos os lugares do país para estudar aqui na antiga FOG, né? E fui contemplado, fui aprovado, né? E entrei, fiz o curso de odontologia aqui e depois fui fazer o curso de especialização na Federal do Rio de Janeiro, né? De endodontia. A endodontia entrou na minha vida muito em questão das professoras que eu tive no meu curso de graduação, que era a professora Tereza Lotilage e a professora Lucelana Pena, que me incentivaram, que assim, me envolveram com o modo de dar aula, né? Então, a endodontia eu tinha muito fascínio pela disciplina e pelas professoras. E elas tinham feito o curso já na Federal do Rio de Janeiro. E me indicaram fazer lá a especialização. A essa época, eu já trabalhava aqui como cirurgião dentista na prefeitura de Governador Valadares, tinha emprego na prefeitura, eu tinha sido concursado, foi o primeiro concurso que teve aqui público para cirurgiões dentistas, fui um dos 11 aprovados, né? Eu trabalhei numa escola lá no bairro Santa Helena, e depois eu tive de escolher entre fazer o curso de especialização ou fazer eu continuar trabalhando na prefeitura, que eu não tinha quantidade de tempo para pedir licença e vencimento. Aí eu acabei saindo do meu emprego da prefeitura municipal, né, e fui para o Rio de Janeiro cursar especialização em endodontia. E lá encontrei amigos daqui que já tinham feito o curso na graduação aqui na Univale, né, era a antiga FOG, que e uma dessas pessoas foi a Marilene, que já fazia o curso lá na Federal do Rio de Janeiro, lá no Fundão. Ela já estava avançado mais um grau do que eu. Ela estava fazendo mestrado e eu entrei na especialização nessa época. E esse Rio de Janeiro rendeu, né? Rendeu, porque estreitamos laços no Rio de Janeiro. Essa amizade... A amizade virou uma coisa a mais, né? No Rio de Janeiro. Coisa boa. Porque, na verdade, né, eu sou egressa aqui da Univale, né? Você também é egressa aqui, né? Sim, assim que formei.
eu acho que, como eu busco conhecimento, eu fui tentar fazer uma especialização na Federal do Rio de Janeiro. E aí lá também, por uma influência, por conhecimento de outros professores que já tinham feito a especialização lá, a Cotita, a Paulina. Aí eu ingressei na Federal, fazendo a especialização em odontopediatria, que é uma área que eu gosto muito. Hoje eu só atuo com odontopediatria, sabe? E logo depois da especialização, tive a oportunidade de fazer o mestrado. O mestrado também em odontopediatria na Federal do Rio. E durante o mestrado, aí eu reencontrei o professor Romero, a professora Milene também, né? E aí estreitamos mais os laços em relação a uma boa amizade nisso tudo então, aí. Então, a sua formação de graduação e mestrado, especialização, foi tudo já quase que em sequência, então? Foi em sequência. Eu achei melhor ir, né? Naquela época havia uma discussão, não, você tem que primeiro trabalhar um ano para depois fazer a especialização. Lá na Federal, como a Federal tem autonomia, então eu já fui direto para o curso, não tive problema nenhum em relação a certificados, diplomas. E aí fiz o curso, né? Terminei. E voltei para Governador Valadares, em 89. A dar aula aqui assim. Sim, há muito tempo atrás, há mais de 30 anos. Eu entrei na universidade e estou docente até hoje, né? Já fui coordenadora. Antigamente a gente tinha chefia de departamento. Não sei se você lembra lá da sua época, né? Era chefe de departamento, então o meu era o PPC, o departamento, Prevenção e Patologia Clínica. Logo depois também fui coordenadora do curso de especialização e aí eu fui me envolvendo com essa carreira acadêmica que eu gosto, acho que é muito importante, eu acho que a gente sempre está se atualizando. E em 2013, juntamente com a professora Milene, aí eu fui cursar o doutorado na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo. O doutorado em odontopediatria também, né? E após cursar o doutorado, isso me deu mais oportunidades ainda, porque assim, é importante que a odontologia ela tenha uma visão muito tecnicista, né? Sim. E quando a gente trabalha com criança, isso amplia mais um pouco. E dentro desse contexto, quando eu retornei do doutorado, a partir do momento que eu trabalhei com o imaginário infantil, com outras áreas também, que não só a odontologia, psicologia, sociologia, aí eu pude ingressar no mestrado aqui da instituição, que é o mestrado acadêmico, interdisciplinar em gestão integrada do território. Ingressando como professora também. Como professora do mestrado. Que permanece até hoje. Sim, né? sim. Ressaltando isso, que agora o Cláudio faz parte do site também, do Centro de Pesquisa, o Romero também. O Romero, a gente está no núcleo da saúde. Saúde, indivíduo e sociedade. Estou cercada aqui assim. Porque o grupo da pesquisa da Univale. Mas a Marilene com a nata, né? Marilene está lá no... Não é assim, não. A gente está engateando lá, né, Romero? Todos nós temos nosso conhecimento, todos nós temos nossas pesquisas. Você tem projetos de pesquisa. O Romero tem projeto de pesquisa também. De repente, daqui a pouco a gente... Traz o João. Traz o João também para participar conosco. Antes da gente só passar para o nosso próximo tópico, assim, é só para falar que o Rio de Janeiro é um cupido, né? Porque Fernanda, minha esposa também, a gente saiu de Valadares para se conhecer lá. Né? Então, quem vai para o Rio de Janeiro... Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, tem uma grande chance de voltar com algo maravilhoso. Eu reencontrei a maravilha lá. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Porque você já conhecia daqui, eu nem conhecia. Você reencontrou. Eu reencontrei. Mas só que continuou minha trajetória no Rio de Janeiro, então... Terminando o curso de especialização, eu trabalhei um certo tempo como endodontista no Rio de Janeiro, né? Trabalhei em alguns lugares, como em clínica, trabalhei como dentista da Souza Cruz também, trabalhei como endodontista e clínico geral, trabalhei em unidade móvel de atendimento, cuidados em casa, domiciliar, né? Fiz um pouco com tudo, né? E depois regressei a convite aqui do professor Marcelo Mario, que era diretor na época do Centro de Ciência e Saúde do Sêmbios, professora Ayla era vice-diretora, e das professoras ainda, a Tereza Lotilage e a Sandra Alvarenga de Tassis, né? Que me incentivaram a voltar e dar aula aqui, ministrar aula no curso de odontologia, que eu entrei no curso já na disciplina de endodontia. Posteriormente, volto ao Rio de Janeiro para cursar o mestrado. O mestrado já não foi na Federal, foi no estadual, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
que também foi na época era uma referência na endodontia do estado do Rio de Janeiro. Foi muito importante, é um local que tive bastante conhecimento, muito aprendizado. Né? Voltando, depois desse mestrado, passei um certo tempo sem fazer algum curso de maior volume e depois cursei o doutorado aqui, que foi uma parceria da Universidade Federal de Santa Catarina, né, com a Univale, que o professor Cláudio também foi, nós somos colegas de turma, que é o doutorado interdisciplinar, né, que a gente fez em Ciências Humanas, que também foi um importante conhecimento para a gente, que abrangeu uma maior abertura na ciência, não só da saúde. E foi coordenador do curso de odontologia também. Também. Né? Fui chefe de departamento com a professora Marilene, era outro processo, né? Eu fui eleito até pelo voto popular, eu sou da época que tinha votação popular, era professores, alunos, funcionários. A professora Milene foi eleita diretora, eu fui eleito chefe de departamento, né? Na mesma época, a professora Marilene. E o Romero, João, quando a gente fala de voto popular, o Romero é um perigo. Né? Perigo no bom sentido. Porque o Romero, pelas minhas contas, até onde eu estou na Univale e de relatos anteriores, o Romero é o professor de odontologia que mais foi paraninfo, que mais foi homenageado dentro do curso de odontologia. Né? Todo semestre o nome do professor Romero está lá, né? Tive o prazer, sim, tenho esse prazer, essa honraria, né? Ter sido titular de turma, paraninfo, professor homenageado ao longo de bastante tempo aqui no curso de odontologia. Ao longo de anos. Coleciona placas. Isso. Já não tem lugar na parede mais, né, Maria? Assim, forrado. Certo. E junto com esse papel de gestão que eu exerci aqui, quero destacar também que eu já fui pró-reitor acadêmico na gestão da professora Milene enquanto reitora da Univale. Né? A Milene, que até bacana, né? Que essa semana tiveram aí uma série de homenagens à professora Milene, muito justas homenagens, né, professora Milene? Muito. Momento muito emocionante com toda a família dela, né? Foi muito legal. A gente não pode deixar de registrar isso, a relevância da professora Milene para o curso de odontologia, para o PAOP e tudo mais. E né? para a clínica de odontopediatria, que está lá com a gente, né? Muito. É uma equipe muito uniforme, uma equipe... O vídeo já está no YouTube, está no YouTube de homenagem. É só entrar lá na TV Univale. História da professora Marilene, né? Também na pediatria, da Milene lá no PAOP. Então, assim, para vocês verem a importância que tem esse projeto aqui na faculdade, né? E o curso, né? O que o curso proporciona para os alunos? Isso. A diversidade de atividades que eles têm, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto tudo, no né, ensino. Marilene? Tudo, né? A gente está aqui comemorando 50 anos aqui. É nisso que a gente ia entrar agora, né? Eu acho, assim, que a gente está... Aproveitar esse espaço para a gente falar um pouquinho, né? Eu acho que a história do Romero e da Marilene se misturam muito com a história da odontologia da Univale, né? São muitos anos. Tem as placas lá para mostrar, a gente não, né? Afixada lá. Registros. Tem jeito de esconder o número de anos. Romero tem quantos anos de formado, Romero? E de Univale? Alguns. Mais de 20. Mais de 20. Mais de 20. Você está muito educado. Mais de 20. Mais de 20. Eu tenho 36 de Univale. Eu sou Romero. Não, eu tenho... O Romero tem 28, ela 27. tem mais do que eu de Univale. Ela só tem 33. Eu cheguei. Ela tem menos que eu. Professor Romero, gente, que ele tem 35 anos de idade feitos recentemente. A idade é um problema sério para eles. Agora vão ser... A placa não deixa mentir, então são 42. 42 anos. Então, vamos aproveitar isso, né? São 42 anos, professora Marilene, 37 anos, né? 36 anos, desculpa. Esse sentimento... De professora. De contato com o Univale tem 40 já. E de aluna, né? De tudo, graduação. Esse sentimento... O que é esse sentimento para vocês de hoje? A gente está aqui comemorando 50 anos do curso de odontologia. A mim... me dá uma sensação de muita gratidão, né? De poder construir uma história junto com um curso dentro de uma universidade respeitadíssima, né? Hoje no país todo, não só aqui no nosso entorno. E é um curso que é referência. Hoje a gente tem alunos, ex-alunos, né, espalhados por todo o Brasil e o exterior também, nos Estados Unidos, na própria Europa também, nós temos em Portugal, né, e até na Espanha. Inglaterra também. Também Inglaterra. Então, é um curso que nos enche muito de orgulho, porque é um curso de referência, um curso de qualidade. E ele preserva essa qualidade durante 50 anos.
Então, assim, isso é muito orgulho e muita gratidão em fazer parte dessa história. A gente já se envolveu em cargo de gestão, em cargo como professor, em projetos internos, projetos junto com a universidade, então é muito envolvimento. Esse envolvimento nos traz um reconhecimento enquanto profissional e nos dá muito orgulho e muita gratidão fazer parte desse corpo docente e desse grupo. Eu acho que é a evolução que o curso passou por ela, né? Quando eu fui aluna de graduação, as clínicas, as salas de aula, aí você vai acompanhando, a gente rodando nos corredores aqui, primeiro a construção da universidade, que está maravilhosa, a infraestrutura. Recentemente, nós tivemos um encontro de turma, 40 anos de formados, e os colegas vieram. Como eles se surpreenderam, porque tiveram alunos que nunca mais tinham vindo aqui. Outros, sim, mas a questão dos laboratórios, o laboratório de prótese, como que ele está bem montado, bem estruturado. A clínica da odontopediatria, ela toda caracterizada, né? toda caracterizada. Então, assim, foi uma surpresa tão positiva para as pessoas, mas a gente que está aqui, a gente vivencia, a gente acompanha isso. O empenho, né, da gestão superior em proporcionar momentos e estruturas para que a gente possa evoluir e acompanhar mesmo essa evolução da odontologia. Isso é muito gratificante. Que a melhora seja então, constante, eu tenho muito orgulho, né, da minha formação ser aqui, de estar aqui, continuar aqui, porque eu acho que assim, é um caminho que a gente trilhou e que a gente vê o resultado dele. Sim. A gente vê realmente os evolução, nossos alunos se destacando profissionalmente, pessoalmente também. Isso é muito gratificante para a gente. E o que eu falo sempre é assim, retornando, né, igual, por exemplo... E vários ex-alunos também virando professor, professor, tornando quando professor. A gente retorna para casa para ser colega de profissão. Não, sim, e esse momento que a Marilene está falando, João... Agora, assim, eu vivenciei, agora eu estou aqui há 15 anos, então, por exemplo, agora entrou a Tânia Mara, que foi aluna nossa, então a gente vai... A gente começa a vivenciar isso que vocês vivenciaram tanto tempo e vem vivenciando ainda, né? Então, assim, é muito gratificante. Você vê a reconstrução ao vivo. Exatamente. A renovação, né? Teve o Vinícius que entrou aí agora, que é professor nosso também. E o dinamismo disso, né? O importante é isso, é ser uma questão dinâmica. Exatamente. E é tão legal isso que você falou, Marilene, porque eu estava presente nesse encontro dos 40 anos da sua turma, né? E, assim, o brilho nos olhos deles é algo assim que é difícil a gente até de mensurar e explicar aqui o que era esse momento, né? A gratidão que eles têm por essa instituição, por tudo que eles construíram na vida deles, advindos daqui, do que eles fizeram aqui dentro da Univale. Então, assim, uma turma muito bacana, aquela turma sua. Manda até o nosso abraço lá para todo mundo quando encontrar. Pode deixar. Vou convidá-los para vir aqui. Desculpa. Não, pode falar, Romero. Não, nesse término, eu esqueci de falar, iniciar minha fala, né? Agradecer o convite do professor Cláudio, professor João, estar participando desse momento aqui, dessa mesa de conversa. Aqui mas vamos deixar claro que é a primeira vez apenas. Vocês vão Tá voltar certo. aqui muito mais vezes, porque a professora Marilene, a gente vai tentar sugar muita coisa que a professora Marilene pesquisa, que a professora Marilene tem, a odontopediatria, tanta coisa que a gente tem para levar para a população. Professor Romero nem se fala, né? Aí endodontia, projetos de extensão, especialização, psicologia. Eu ia falar isso agora. Professor Romero, cada vez mais a gente vai observando. Onde é que está o professor Romero? Está na psicologia. A gente está ficando com medo de perder o professor Romero para psicologia. O professor Romero está lá no 9º, já está no 10º período de psicologia, formando agora em dezembro, se Deus quiser. Em dezembro. Então é um cirurgião dentista, psicólogo e quase engenheiro. Né, Romero? E a professora, nosso tempo está indo para o finalzinho, e a professora Marilene, a gente tem que informar também que a professora Marilene, ela atende, né, pediatria. A professora Marilene tem o seu consultório, é odontopediatra. Fala para o pessoal de casa que está nos assistindo, Marilene, onde é que o pessoal pode encontrar a professora Marilene? Sim. Como é que pode ser, que telefone ligar para poder ser atendido pela professora Marilene, fora dos muros da Univale? A minha carga horária na Univale Só é que muito grande. Então, no restrito os horários. Assim, eu não posso perder a mão. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar. Eu acho que é importante isso aí. Eu estou pegando uma tarde no consultório para a gente Então, não eu perder. tenho um consultório particular, que é no Climério Vieira, edifício Climério Vieira. O telefone é 3271-7369, no centro, em frente ao Hospital São Lucas, né? E gosto muito de praticar, mas eu gosto também de estar aqui no movimento da universidade. Gente, você que está em casa é referência, viu? Eu vou contar aqui que a gente tem menos de um minuto, mas eu tenho um sobrinho de Fernanda,
um filho da prima de Fernanda, que teve um Inocente, acidentezinho lá, Marilene. né? E a gente ligou para Marilene na hora, falou, Marilene, tem jeito de atender ele. Marilene acompanha ele até hoje e todas as vezes que a gente encontra com ela, ela fala e o quanto ela é grata pela Marilene, pelo trabalho que fez, pelo acompanhamento com o filho dela, né? Eu acho que eu nunca te falei isso, então assim, a Lília é extremamente grata, a Fernanda, né? A gente ligou, Marilene, na mesma hora a Marilene pode trazer aqui, né? E assim, eles amam a professora Marilene, que foi dentista de Fernanda. Também. Ainda tem esse detalhe. Eu não ia entrar, mas como você falou da placa de 40 anos, a Marilene tá liberado, tá liberada. A Marilene tá foi liberado. dentista de Fernanda Nossa, também. sim. Fernanda Fernanda que tem vai os ser- adesivos que a Marilene dava até hoje guardados, você Porque acredita tem que nisso? premiar o bom comportamento. Fernanda tinha um comportamento Pois muito é. bom, então tem que ser premiado. seguindo seus com passos agora, adesivos não é? com motivo de dente, de 20 escovação segundos, e tudo Ó, mais. E tá fazendo odontopediatria, Já- terminando a Ah, A odontopediatria. Fernanda Óbvio. que vem a ser esposa do professor Cláudio, que já é mãe do Cauã. Exatamente. Gente, então nosso tempo, infelizmente, por hoje encerrou, mas fica o convite para vocês estarem presentes. Então, foi delicioso o Foi dia de muito hoje, bom, né? Foi aceito o muito bom. convite para voltar. Tá? Um papo Sim. tranquilo, um papo sempre agradável, com duas figuras agradabilíssimas, né? Agradecemos o convite de Agradecemos. vocês de Muito participar bom. nesse momento tão importante do curso de odontologia. E vocês vão estar aqui de volta. A gente vai falar sobre várias outras coisas. Tá bom. Gente, até a Muito próxima. obrigado, um abraço. Até a próxima, a gente encerra aqui hoje mais uma conversa super agradável. E aí vamos ter mais momentos com a Marilene, com o Romero também, para trazer um pouco mais do conhecimento que eles têm, das histórias e do que eles apresentam também dentro das especialidades deles, as curiosidades, igual o que é que você quer saber de odontopediatria, de endodontia, agora de psicologia também. Aguarde.